Veja no ICL Notícias, segunda edição. A PF vai atrás. Lavajatistas do Ministério Público Federal podem ser os responsáveis pelo vazamento do inquérito do filho de Lula. Sigilo e mentira. Flávio Bolsonaro promete, mas completa 100 dias sem explicar dinheiro dado por Daniel Vorcaro. Mais um bolsonarista macabro. Mensagens revelam que Fernando Cerimedo procurou alguém para matar a ex-mulher. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, já começou. Estamos ao vivaço, sexta-feira, climinha perigoso de sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Ao meu lado, como sempre, eu tenho os meus parceiros diários, Rodrigo Viana e Chico Sá. Boa tarde para vocês, meninos. Boa tarde. E ninguém nos tirará o sagrado direito da sexta-feira da Jurubeba. Achei que o sagrado direito era... Jurubebismo internacional. Hoje de manhã, o William De Luca disse que tinha colocado o Chico Sá também de manhã no N1, porque ele tinha que liberar a Jurubeba. E o Chico Sá foi fiel ao N2 Só à até noite. o fim. Antes do meio-dia, ninguém libera. Porque o trabalhador brasileiro ainda tem chão, né? Lá rolou um bolo para a Verdade. gente descomemorar essa omissão de Polícia Federal, de STF, de Ministério Público em relação ao caso do Dark Horse. Ninguém apurou nada, 100 dias, 100 estamos dias aqui. sem apuração. Sem nada. Vamos começar por aí, então. Desaniversário de 100 dias sem respostas. Vamos nessa. É isso aí. Olha, o Flávio Bolsonaro falou ontem que o caso Dark Horse, o caso do filme Milionário, em homenagem ao pai dele, aquele filme que teria levado assim de cara 61 milhões recebidos e confessados pelo próprio Flávio Bolsonaro, ele falou que era página virada, que chega desse assunto, não dá mais. Aí o repórter Paulo Motorim, o mesmo que revelou o caso ainda quando ele era do Intercept. O Paulo Motorim fez o que um repórter deve fazer. Tá, página virada? Eu vou ver lá na própria contabilidade interna do filme se está tudo resolvido. Liga para um contador, que é, na verdade, o cara da perícia, o senhor Anísio Costa Castelo Branco, e pergunta, e aí, está tudo resolvido e tal? As notas, você pode apresentar a qualquer um? Eles, nada, não tem nada resolvido aqui. Nada feito. O que ele recebe da Carina Gama, que é daquela ONG e daquela empresa que controlou toda a dinheirama do Dark Horse, a missão de pegar as notas, fazer uma conta lá de chegada, uma conta lá num caderninho e entregar ela. Uma coisa completamente entre eles lá, não tem nada a ver com digamos assim, com uma declaração pública, com um balanço público do que aconteceu no Dark Horse. Não é uma auditoria, né? Não é auditoria, não é nada. É como se você contratasse um contador para te auxiliar, porque você não domina bem aquela história. Então, não tem valor de auditoria, não tem valor de nada. Ele fala que está com as notas, mas por questão de sigilo não pode passar para ninguém. E o pior que eu achei nessa história é o que ele revela que, até agora, a Polícia Federal não bateu lá. Até eu, que sou bobo, sei o endereço da Carina Gama, lá na Brasilândia. É algo público, noticiado. E nada. A Polícia Federal simplesmente mandou, olha que são 100 dias, mandou um ofício, um romântico ofício, pedindo esclarecimento, ali que o cara escreva ali umas 5 linhas sobre a contabilidade. Ou seja, a Polícia Federal não chegou lá, ou seja, a Polícia Federal não fez nada. Ninguém fez nada.
Não há, ninguém foi atrás sequer do perito, ninguém foi atrás de nota fiscal. Não houve apuração alguma. Eu não sei o que o senhor Andrei, né, o diretor-geral da Polícia Federal, também está fazendo nessa história. Porque uma coisa seria o governo manipular a Polícia Federal, outra coisa é a Polícia Federal cumprir o que deve ser cumprido. Essa bola está quicando aí há 100 dias. Rodrigo, Gabi, nada foi feito. A gente fica na ilusão aqui, Polícia Federal, o inquérito, não tem. O inquérito está aberto, mas está zero bala. Eu acho que é a única Polícia Federal no mundo que tem liberdade para investigar filho do presidente, Lula. Tem que ter mesmo liberdade profissional. Mas para investigar a turma do Bolsonaro, aí não pode. Aí tem travas aí que a gente ainda não descobriu quais são, mas certamente existem travas aí. Cara, olha, imagina, até se estivesse faltando verba, mandava alguém da Polícia Federal aqui em São Paulo, pegasse um ônibus. Tem uma linha aqui na Paulista, Brasilândia, direto para Brasilândia. Já daria tempo de ter feito essa auditoria pela Polícia Federal. Ou seja, nada foi feito. A gente tem vamos lembrar uma arte aí curiosa do tempo do Oscar, só para ver o quanto gastaram nesse filme. Dinheiro do Daniel Vorcaro, claro. Olha aí, ó, a comparação que a gente fez na época com o Agente Secreto e o Ainda Estou Aqui e a superprodução do Daniel Vorcaro, o Dark Horse. Muito bom. 28 milhões do Agente Secreto, né? 45 milhões do Ainda Estou Aqui, que é o filme que ganhou o Oscar, e o filme do Daniel Vorcaro e do Flávio, 61 milhões. Essa é a parte que foi confessada, porque a Polícia Federal não apurou nada. Não tem auditoria, não tem nada. O perito está lá com as notas, com o seu caderninho, doido até para receber uma visita. E nesse ponto é bom até explicar, o perito não está sendo acusado, a gente não está acusando não, o perito de nada. Ele fez lá o serviço dele. Boa gente, o motorista falou que boa gente atendeu, ficou 1h30 com ele ao telefone. Só que, poxa, ele também não vai comprar uma passagem para Brasília, chegar lá, seu Andrei, eu trouxe aqui para o senhor apurar, porque aqui são as notas que o Flávio Bolsonaro não entregou ao senhor. Poxa, está faltando um agente, um mísero agente, para bater na porta da Karina Gama e pegar essas notas? Impressionante isso. Importante, Chico, você abrir com isso. Então, um resumo, né? Esse perito, o responsável pelo laudo, ele admite, então, que os gastos do filme não se sabe se eles são compatíveis, né, com o mercado do cinema. A gente já traz aqui a tela dizendo que não Exatamente. são compatíveis. Ele até fala, Gabi, que me perdoe, mas eu nunca trabalhei com cinema, mas eu sei fazer conta de qualquer coisa. Qualquer ramo. Se me dão um pacote de nota fiscal, claro, quanto foi investido, quanto entrou e o quanto saiu com notas aqui, eu faço as contas. É porque, Chico, o fato do dinheiro estar lá registrado nas notas, o perito, o contador, ele olha e fala, tá bom, aqui a nota tal, tá ok, tá preenchido, tá direitinho e tal. Mas ele não tem capacidade de dizer, esse dinheiro, declararam, sei lá, 20 milhões em iluminação do filme. Sim. Faz sentido? Isso tem que ser uma auditoria, não é um contador que vai dizer isso. Claro, não. Aí ele vai dizer para a Karina, ele está prestando contas para a Karina Gama, que é a mesma daquela ONG do Wi-Fi. Wi-Fi de São Paulo. De São Paulo, que não foi instalado nas comunidades como deveria ser instalado. Ele presta conta, ganha o seu dinheirinho, que está certo e merece, para a Karina. Mas não para nenhuma autoridade pública. Para ninguém. Por quê? Porque ninguém chegou lá. E tem uma coisa nova no que você está tratando, né, Chico? E que o Paulo Motorim revela, que Polícia Federal, então, intima, né, os responsáveis da perícia a fornecerem informações mais detalhadas desses gastos também, porque não se tem a confirmação, né, o trabalho não permite se dizer o que foi feito, né? As empresas contratadas pela produção fizeram o que com esse dinheiro depois. Então mas isso. Sequer a Polícia Federal também não perguntou por nota, nada. Só meio que notificou ali é você mesmo, perito, você está aí, está tudo bem, como é que vai? Passa bem e tal, e aí? Então agora o pedido foi feito da entrega dos comprovantes também, né?
Agora a Polícia Federal deu um prazo de 10 dias. Deu um prazo de 10 dias, agora. Então, gastos. mas a gente vinha sem nada disso. A gente fica aqui fazendo de bobo. Eles fazendo a gente de bobo, a Polícia Federal, as autoridades de Brasília, e a gente fazendo o público de bobo, dizendo que Polícia Federal está investigando. Investigando nada, cara. Bom, a gente vai seguir nesse assunto. Eu antes quero chamar você para votar na nossa enquete, que tem a ver com isso. Flávio vai explicar o dinheiro dado por Vorcaro? Essa é a pergunta, né, de $1 milhão. E aí você responde, só se sair a delação do Vorcaro, não, nem ele sabe onde foi parar, ou se o Eduardo enviar os comprovantes. Então, você escolhe aí qual alternativa você acha mais compatível, né? Não me explicou até agora, gente. 100 dias e a gente vai chamar aqui o nosso convidado. Eu só quero aqui trazer uma notícia também de que o ministro André Mendonça do STF determinou que a Polícia Federal investigue os vazamentos para a imprensa dos inquéritos sigilosos contra o filho do presidente Lula, o Fábio Luiz. Essa decisão foi tomada depois de um pedido que foi apresentado pelos advogados do Fábio Luiz. E o Luiz Nassif, já dando um spoiler aqui de quem é o nosso convidado nesta sexta-feira, publicou hoje uma análise que traz agora para a gente no N2. Você já está vendo a manchete aí na tela do GGN dizendo, né, o Nassif, que a gente está falando de um método lavajatista, como a gente tem conversado aqui, mas mais do que isso, né, com traficantes de notícias infiltrados na Polícia Federal e jornalistas receptadores de mercadoria ilegal. Vamos entender essa história? Para quem já acompanha a gente já há algum tempo aqui no N2, o Luiz Nassif, ele vinha às sextas-feiras, né? Sim. Então é um espaço que ele já estava acostumado. A gente vai receber o Nassif aqui de novo. Isso aí. Tomara que volte aqui mais de novo. O Nassif daqui a pouquinho está entrando aqui com a gente. Achei que ele já estava preparado. Então ele escreveu esse artigo justamente para mostrar que, se de um lado tem morosidade para investigar o Flávio Bolsonaro, o Dark Horse e tal, de outro lado tem uma agilidade para vazar tudo que diga respeito ao filho do Lula. Uma operação que é da turma das viúvas da Lava Jato, gente que pode estar dentro do gabinete do André Mendonça. Né? Ah, mas quem? É o próprio ministro? Não sabemos se é o próprio ministro, mas no mínimo ele está deixando essa turma operar. E a turma de sempre, da imprensa. Essa turma que tinha o telefone vermelho com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha 3 ou 4 escolhidos ali na imprensa que ele ligava e falava, amanhã é para dar a matéria tal, pode colocar aí. E aí era uma imprensa que trabalhava para o Sérgio Moro. Né? Fizeram até biografia endeusando o Sérgio Moro. Tem um jornalista aí que fez, né? Como se ele fosse o Deus. Depois se mostrou um tremendo picareta. E agora nós estamos tendo algo parecido. A construção de uma Lava Jato 3.0, como está aí na nossa tela, Gabi. Chico, eu não sei se você já chegou também a ter contato com esse artigo do Luiz Nassif, né? Sim. Mas é a continuidade de uma discussão que a gente vem tendo aqui no N2 e até um passo além, até porque o artigo da Cristina Serra ele foi escrito durante a Lava Jato, né? E o Nassif está atualizando essa discussão que a Cris propôs há anos atrás e trazendo esse componente aí do André Mendonça também, do STF. Mostrando que o método é o mesmo lá do tempo da Lava Jato. O que se produziu de matérias e notas nos últimos 4 dias entre Folha, Estadão e o Globo, para pegar apenas os 3 principais jornais do Brasil, assim, os 3 grupos familiares, não está no gibi. Que é uma produção que leva, assim, qual é o objetivo dessa produção? Primeiro, equiparar a corrupção de Flávio Bolsonaro com uma suposta corrupção de Lula. Uhum. Não tem o próprio Lula, eles já tiveram o próprio Lula com Petrolão, Mensalão, aqueles escândalos no aumentativo. Eles não têm mais o Lula, a ligação direta com o Lula. Uhum. Estão indo para uma eleição sem a ligação, sem uma mancha dessa para colar no Lula. O que é que faz? Retoma a ideia do Lulinha que vem desde 2006, da eleição de 2006. E tentam reemplacar o Lulinha para o eleitor fazer aquela falsa equivalência. Esse aqui é sujo, é o sujo falando do mal lavado. Como diz o editorial da Folha hoje, inclusive, o Lula não pode falar de corrupção, nem o Flávio Bolsonaro. Para jogar na mesma... É uma espécie de um empate, né? Tenta fazer um empate. Porque aí confunde o eleitorado, né? Exatamente. Essa é a ideia. Então, obtendo sucesso. Sim. Que não vai parar mais, isso vai seguir. Basta uma frase ali que um tira da PF passa para
Pronto, é manchete. Vira manchete. Fábrica de manchete. O que importa é a palavra Lulinha ali no título. Vamos chamar o Luiz Nassif, está pronto para entrar com a gente, explicar melhor também. O artigo você vai poder ler depois, mas Nassif, que prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer é meu, pessoal. Ficar no meio de amigos aí é sempre... E numa sexta-feira à noite ainda. Pois é, a gente estava lembrando aqui, Nassif, que você costumava vir de sexta-feira mesmo para conversar com a gente e trazendo um assunto que é talvez o mais importante do momento que a gente está vivendo, né? O Nassif, ele usa, assim, palavras bem firmes e uma leitura, assim, muito boa do que está acontecendo, né? Você fala até de um propósito de interferir na eleição mesmo, Nassif. Conta pra gente um pouco melhor. É isso que está ocorrendo. Eu levantei tipos penais aí que valem para as pessoas que estão nessa cadeia aí de manipulação. Então, se tem um funcionário público que vaza informação, ele está sujeito à prisão. E apenas 2 anos e tanto. O chefe dele, no caso é o ministro André Mendonça, está sujeito também. O jornalista que recebe a informação, ele está segurado aí o direito de imprensa aí. Mas se ele manipula a informação, que é o que está ocorrendo aí com essas manchetes de jornais aí, com o propósito ainda de perseguição política e com o propósito de interferir na democracia, gente, as eleições são o que tem de mais relevante na democracia. Agora, eu queria chamar, eu estava vendo vocês falando do filme Dark. Deixa eu passar umas dicas aí, que eu acho que... O Flávio Bolsonaro, quanto que ele pediu por... Você vê, não tem orçamento no filme. O filme não tem orçamento. Ninguém sabe quanto que gasta, quanto que não gasta. No entanto, o Flávio Bolsonaro, quando foi falar com o Daniel Vorcaro, ele foi preciso. Estavam faltando... Ele pediu 134 milhões de reais. 134 milhões, não foi nem 133, nem foi 134 milhões. A troco de que isso aí? Isso aí é comissão, pessoal. Na mesma época, o governador do Rio de Janeiro, o Castro lá, tinha liberado um valor imenso aí dos fundos de previdência municipais para o Daniel Vorcaro. Esse sujeito é unha e carne com Flávio Bolsonaro. Então, por aí vocês pegam. E tem mais também. Eu estou levantando aí, devo publicar logo mais aí. O ministro André Mendonça criou uma empresa de cursos, ITR. No primeiro ano, o ano passado, a empresa explodiu em cursos. Um dos cursos que ela vendeu foi para o Rio de Janeiro, 570 mil reais. Foi fechado um contrato lá atrás e se esperou até o julgamento final do Cláudio Castro, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse julgamento, o único voto favorável ao Cláudio Castro foi do ministro André Mendonça. 5 dias depois, saiu o pagamento. Meu Deus. Caramba. Ou seja, o que está acontecendo hoje, o que a imprensa está fazendo hoje, é um pacto com o crime organizado. É um pacto com o crime organizado. Não dá para esconder. E é um negócio tão sério que jornalistas sérios da imprensa não estão se expondo mais. Porque sabem que isso aí vai acabar com a reputação deles, como acabou com a reputação daqueles que se meteram na lama aí na Lava Jato. Mas o jogo é esse que vocês mencionaram bem. Você pega o Lula lá atrás, quando começou a campanha do Lula, o que virava manchete como se fosse escândalo? O pedalinho que a dona Marise comprou para os netos lá para aquele sítio de Atibaia. Sim. O fato da Oi, não lembro, acho que era Oi, ter instalado uma antena perto do sítio lá para ter sinal de celular. A visita que o Lula fez ao tal do triplex, que ele nunca adquiriu. Uhum. E daí foi... O jogo é esse, né? Você pega tudo que saiu até agora, e o que os jornais estão dando é só cruzidão. Eles pegam uma frase que a Polícia Federal passa e cozinham. Não, porque a fulana de tal, a Roberta, que é uma aventureira, hein? Não estou lá... A Roberta Luxinger tinha interesses comuns com o fulano lá, o careca do INSS. Claro que tinha, era lobista dele aí. Mas sempre se repete as mesmas coisas, e o Lulinha ganhou uma viagem para Portugal, repete as mesmas coisas. Então, é o mesmo jogo, só que é um jogo que você não tem mais... Quando a história se repete, ela se repete como farsa, né? Então, a gente já sabe o que aconteceu com a Lava Jato, já sabe todo o processo que foi montado de calar qualquer dissidência em termos da Lava Jato, e a Polícia Federal está jogando fora tudo que ela acumulou de imagem positiva aí com essas operações contra o crime organizado. Porque, no fundo, o que a mídia quer?
A parceria da mídia com quem que é? É com a Faria Lima. Porque o Roberto Campos Neto, no período dele com o Bolsonaro, ele escancarou o mercado não apenas para o crime organizado, o dinheiro do crime organizado, mas para a lavagem de dinheiro. Ou seja, você tem hoje centenas, milhares de fundos aí que você nem sabe o proprietário e que servem para a Faria Lima lavar dinheiro, não pagar impostos. Então você tem uma política monetária que provocou o maior processo de concentração de renda da história e um mercado financeiro totalmente opaco que permite se fazer toda sorte de operações lá sem ser identificado. A gente fala muito no Master, quem ganhou dinheiro para chuchu com o Master foi BTG, XP, foi. Então a parceria vem por aí. E não se perde, gente. O que está em jogo aí é o futuro do país. Você entregar isso para uma organização criminosa, nitidamente criminosa, com complacência de Polícia Federal, com complacência da mídia, ou seja, todas aquelas ferramentas, e com a complacência do André Mendonça, ou seja, todas aquelas ferramentas que você precisa para ter freios e contrapesos num regime democrático, você matou. Ô, Nassif, eu queria aproveitar a sua presença aqui para trazer uma reportagem nova, na verdade, falando ainda sobre a cobertura da mídia, né, nessa investigação da Polícia Federal contra o filho do presidente Lula. A revista Fórum, ela trouxe uma apuração com fontes da Polícia Federal de que procuradores lavajatistas do MPF estão por trás dos vazamentos do inquérito para a revista Veja. Então, a manchete está aí na sua tela. Essa revista, ela tem encabeçado essas reportagens, mas tem outros, né? Diversos veículos da imprensa também divulgando todos os dias vários detalhes dessa história. Então, tem algumas manchetes hoje, só para a gente ter uma ideia, né? Lulinha tinha comunhão de interesses econômicos com um lobista que negociava contrato no governo Lula, diz Polícia Federal, uma manchete da Folha de São Paulo. Aí você vai para o Globo, com a Malur Gaspar. Casa usada por Lulinha foi alugada por dentista que disse a Lava Jato morar no sítio de Atibaia. Até difícil, né? Peraí. O filho do primo do caseiro de Atibaia. Cunhado do genro. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, segue aí, Gabi. E tem até um editorial ali da Folha de São Paulo hoje que parando com o caso Dark Horse. Então quer empatar o jogo, né? Como a gente vem falando. Não, eu acho importante, eu ia até perguntar isso para o Nassif, né? A matéria da Fórum, a Fórum, na verdade, que faz a denúncia, né, de que isso aí estaria partindo de dentro de uma estrutura montada ali por procuradores que atuaram na Lava Jato. Nassif, você acha que isso está dentro do gabinete do André Mendonça, com a anuência dele, sem a anuência dele? Qual é a luz que você pode trazer para a gente? Quando começou o jogo da Lava Jato 2, a gente alertou lá atrás. É que a ingenuidade do PT e desse governo é uma coisa inacreditável, né? Quando começou aquela campanha contra o Dias Toffoli, nós alertamos. Falei, gente, o que está em jogo não é o Dias Toffoli, é o Supremo. O que eles querem é tirar o Dias Toffoli para colocar um relator a favor. E na época, eu recorri a fontes da Polícia Federal para mostrar o que ocorreu. Porque você tem várias polícias federais. Você tem aquela que está alocada no Distrito Federal, você tem outras que estão alocadas em departamentos específicos. E esse pessoal que pegou esse caso do Banco Master é o pessoal que concentra os lavajatistas. A gente publicou isso aí foi quando começou a campanha. Porque daí deu para perceber nitidamente, naquele início de campanha, aqueles ataques implacáveis contra o Supremo, e o Supremo deu as suas molezas lá, mas é evidente que o que eles queriam era abrir espaço aí para um ministro que endossasse os abusos aí. E estava nítido lá que era os delegados lavajatistas aí, que se concentraram no Distrito Federal. Até o delegado André ficou sentido, mandou recado que estava sentido, que eu falei que ele não tinha autoridade. Ele não tem, é um cara bem intencionado e tudo aí, mas esses vazamentos são indecentes, pessoal. É uma humilhação. É uma humilhação. Uma Polícia Federal que se julga profissional. Eu vou confessar, nos anos 90, eu apoiei muitos programas de qualidade total. E um dos orgulhos era a Polícia Federal, que estava se aparelhando com Paulo Lacerda lá, queria ser um FBI brasileiro, e hoje ela faz tráfico de informação. O que eu faço no meu artigo é comparar o tráfico de droga com o tráfico de informação. É a mesma coisa que você tem uma delegacia, você apreende armas, e você tem um policial que vende essas armas, e o delegado-chefe fica quieto. E cá para nós,
O André Mendonça acredita que a gente acredita que ele acredita que vai ser apurado aí o vazamento. É uma cumplicidade total aí. Falsidade. E humilhante para isso. E a mídia está entrando aí. A mídia saiu muito chamuscada. Uma coisa que vocês falam, que o Rodrigo falou aí, os mesmos jornalistas daquele período da Lava Jato foram chamados de volta aí. Foi o pior jornalismo que se praticou aí. Eu tenho 50 e tantos anos de jornalismo, o pior jornalismo da história. Sim. Nem na ditadura nós não tivemos algo tão indecente. E voltam agora para repetir em cima de uma piada, né? Mas o jogo é esse, você vai jogando manchete diariamente e o leitor, o que interessa é a manchete, e o leitor fica escondido lá. Quando pega o ex-governador do Distrito Federal, o principal responsável por todos, não aparece. Está protegido mais uma vez o Ibanez. Nada aconteceu com o Ibanez. Nem no caso do golpe de Estado e agora no caso do Master também não. Ele é o cara mais protegido da República, Ibanez Rocha. E você vê, quando começou esse jogo aí, mostrando que o BRB era o centro da corrupção, a Malu Gaspar fez um artigo dizendo que o Conselho, aquele grupo de anjos, de figuras angelicais do Conselho Deliberativo, foi pressionado por um diretor do Banco Central, porque tinha um vídeo dele pressionando um funcionário de carreira, humilde lá, expôs o sujeito, expôs junto à escola dos filhos, ele abriu todo as contas dele para mostrar que não tinha nada. Depois, no meio de uma matéria, lá, dias e dias depois, lá, tinha uma informação que membros do conselho, independentes do conselho do BRB, jamais viram esse vídeo. Ou seja, você põe a manchete, marca, você sabe, como eu sei aí, como jornalistas, aí, que você tem uma hierarquia nas matérias. Então, basta você pegar a interpretação torta, colocar na manchete e colocar uma explicação. Você pega ontem, por exemplo, o Globo. O Globo amanheceu com a manchete principal aí, os casos aí da cannabis. Quando você lê a matéria, você vê o seguinte: o que era a jogada da cannabis? Era recorrer à indústria de liminares. A indústria de liminares, você entra em nome lá de doentes e exige que o SUS te forneça determinado tipo de remédio. Se o SUS não tem aquele tipo de remédio, ele é obrigado pela justiça a comprar os remédios. Então, toda a jogada, e é um valor imenso, hein? O ano passado foi 1 bilhão e 200 milhões de reais só nessas ações judiciais. Então, o que eles estavam postando eram nessas ações judiciais. Só que isso depende do judiciário, não depende do Ministério da Saúde, não depende da Casa Civil. Mas daí você vai jogando, misturando, e daí os pedalinhos do sítio de Atibaia vira o mote da denúncia, né? Nassif, obrigada pela sua presença. A gente estava com saudade, então a gente matou um pouquinho da saudade aqui também. Além de, claro, você contribui muito com o debate, né? É o debate que tem que se colocar nesse momento, dessa falta de proporcionalidade. Muito bom. Para dizer o mínimo. Obrigada. Excelente, meu caro. Obrigado. Um chopp aí qualquer dia desse. É isso aí, Nassif. Obrigada. Conversa que a gente gosta também, né? Essa conversa a gente gosta. Vamos trazer mais informações aqui no N2. Bruno Concílio, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Rodrigo. Vamos começar com o telefonema entre os governos do Brasil e Estados Unidos. Hoje, o presidente Lula ligou para o presidente Donald Trump para discutir as tarifas. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a conversa durou 1 hora e 20 minutos e ocorreu em tom amistoso e cordial. Lula afirmou que as justificativas apresentadas pelo governo estadunidense são infundadas e argumentou que as tarifas afetam os dois países negativamente. O Lula ainda defendeu a continuidade das negociações. O Trump concordou sobre a necessidade de preservar os vínculos comerciais fortes com o Brasil e propôs que as equipes dos dois países voltassem a se reunir. Agora vamos de propaganda eleitoral de Tarcísio de Freitas. A Associação Movimento Brasil Laico pediu à Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo a abertura de investigação por um ato realizado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus nesta segunda-feira. E atenção, isso pode tornar o governador de São Paulo inelegível. A representação sustenta que o encontro foi utilizado como palanque eleitoral num espaço expressamente proibido pela lei.
para fechar, hoje o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou Jair Bolsonaro a voltar a receber visitas dos filhos Carlos e Jair Renan na prisão domiciliar. Atenção, Carlos e Jair Renan. Os encontros não poderão ter finalidade político-eleitoral. Já o Flávio continua ali no canto, proibido de se encontrar com o pai até o fim das eleições. O Bolsonaro estava há 30 dias sem receber visitas. Coitadinho dele, né, Gabi? Pobrezinho. Bruno Concílio, já você volta aqui com mais informações. Muito bom. Aqui o grifo do Bruno, a gente está falando dos outros 2 filhos. O Flávio continua proibido. Foi ele que divulgou aquela carta, que leu aquela carta do pai, né, que estava estabelecendo que ele seria o seu herdeiro político. Ele, Flávio, né, seria o herdeiro político do Jair. E, Rodrigo, também interessante isso, né? A primeira notícia que trouxe o Bruno Concílio, falando da ligação do presidente Lula para o Trump, toda vez é isso, né? O Trump vai, impõe as tarifas, aí o presidente Lula vai lá, conversa com ele, aí ele amansa de novo. É um jogo realmente. O Lula vai tentando, tem o discurso da soberania e tem a prática da soberania e tal, mas deixa uma porta aberta para negociar, que é a prática de sempre do Lula. De sempre, né? exato. Sempre, desde a época do sindicalismo, né? Exatamente. Para mostrar até, nós não somos radicalizados aqui no Brasil. Vocês é que estão radicalizando do norte para cá, né? É isso. Olha, estamos chegando em período eleitoral, então a gente tem falado diariamente sobre essas questões políticas aqui. E também é importante olhar para o cenário econômico. Aliás, essa semana a extrema-direita usou muito a pauta econômica. Por isso, a gente vai trazer, no dia 27 de agosto, às 8 horas da noite, a aula Investir é para Todos, com o Eduardo Moreira, e levando em consideração, claro, todo esse cenário, né, que é um cenário eleitoral. Então, como é que você protege o seu patrimônio, independentemente do resultado das eleições, né? Mas já trazendo a experiência de quem sabe para o assunto do momento, né, Chico Sá? Olha, cada vez mais importante, é tanto que você pega a extrema-direita, está jogando agora na questão econômica. Isso. Eles largaram a mamadeira de piroca, aqueles casos mais de costumes, aquela bandalheira toda da Damares Alves, e agora estão querendo discutir economia. Então, mais importante do que nunca se informar aí no Investir é para Todos. Em icln2.com.br você se inscreve, a aula é gratuita, vai ser 8 horas da noite, aí você vai receber ali uma planilha, tá? De planejamento financeiro, para colocar os seus gastos, e aí avançando nesses primeiros passos. Não é para quem já sabe investir exclusivamente, é para você que não sabe de nada também e quer saber como fazer, né? Como controlar suas finanças. Então vai lá em icln2.com.br e garante a sua vaga. Seguimos aqui, a gente vai, agora há pouco estava falando sobre telefonema do presidente Lula para o Trump, assuntos internacionais, tem mais aqui no N2. Vamos seguir. Bom, no meu destaque de hoje no Radar ICL, o personagem central da extrema-direita latino-americana. Estamos falando de Fernando Serimedo. Se você não prestou atenção ainda nesse nome, pare e preste atenção. Ele chegou agora há pouco para a audiência de custódia lá em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Fernando Serimedo é esse que está aí na tela. Trabalhou nas campanhas de Milei, ajudou a família Bolsonaro e agora era assessor lá na Bolívia. Esse é o Fernando Serimedo. Chegou agora há pouco, viu, Chico, para a audiência de custódia, usando um jaleco à prova de balas, um colete à prova de balas. O Fernando Serimedo é acusado de mandar matar a companheira que está grávida. Ele, argentino, ela boliviana. Olha, é uma história que vai ganhando muitos contornos, porque a Nádia Beller, que sobreviveu à tentativa de assassinato, e ela disse que foi o Serimedo que encomendou, olha ela aí, na cama do hospital, deu entrevistas ontem e anteontem, dizendo que o Serimedo é um agente da CIA, que ela ouviu isso do próprio Serimedo, que ele atua em coordenação com a CIA na América Latina. Tem vídeo, ela gravou para a televisão boliviana, porque agora ela está gravando tudo que pode, até como defesa, né? Para ela não ser assassinada, querendo dizer, eu não sou um arquivo que vocês possam apagar, já estou contando tudo antes. Bom, a gente tem alguns fatos aqui que chamam muita atenção. O jornal Página 12 da Argentina, porque esse caso tem uma cobertura gigantesca na Argentina, porque esse Serimedo é argentino e trabalhava do lado do Milei. O jornal Página 12 traz esta manchete. Abre aspas.
ou eliminamos a Nádia ou estamos fodidos. Desculpe o palavreado aqui, essa hora da noite. Em espanhol, mas essa frase o Cerimedo disse para um terceiro e foi encontrada no celular dele, e eliminamos mesmo. É mandar matar. Então, são mensagens que o Página 12 define, está no nosso próximo destaque aí na tela, mensagens assombrosas que foram encontradas no celular. Né? Então, o Cerimedo diz, numa das mensagens, aí conversando com a própria Nádia, se você publicar sobre isso, você arruina a minha vida. Eu me dou um tiro, não me interessa mais nada. Ele ameaçou se suicidar se ela revelasse a violência que ele praticou contra ela, violência conjugal, e se revelasse corrupção, e se revelasse que ele era um agente a serviço da CIA. E tem mais troca de mensagem aqui. Aí ela responde, segundo a apuração do Página 12, que obteve mensagens que foram escritas pela Nádia, vítima, pro Fernando Cerimedo. Você não me manipula mais. Eu não tenho por que cuidar de você, não tenho por que me preocupar com você, porque ele estava ameaçando se matar, né? Típico de covarde, né? Ameaça, bate na mulher quando ela vai denunciar. Não, se você falar, eu me mato. Né? E ela diz, todos vão saber a verdade. Ele responde, você vai cagar na vida de todos. A sua filha, o nosso filho. Por quê? Porque ela estava grávida dele. Ele já sabia que ela estava grávida dele. E aí, ele conversa com uma terceira pessoa, que não está revelado pela promotoria boliviana quem seria essa terceira pessoa, e aí ele faz o pedido. Fala assim, não diga nada para ninguém, mas a Nádia nos entregou. Ou a eliminamos ou estamos fodidos. Conhece alguém que possa fazer esse trabalho? Então ele está encomendando quem seriam os possíveis assassinos para matar a Nádia Beller. Ele está nesse momento na audiência de custódia. Se ele é mesmo um agente, não sei se da CIA ou se operava para a CIA, mas ele opera para a extrema-direita, esse homem pode ter um fim, olha, complicado. Ele sabe muita coisa. Né? Então, ele corre muito risco de vida. Muito risco de vida. Impressionante essa troca de mensagens. E a forma como a polícia boliviana também está correndo para resolver esse negócio... Tá até estranho, né, Chico? É muita rapidez. Eu não sabia que a polícia boliviana era tão ágil. Tão eficiente. Em 3 dias descobriram tudo. Tudo. E tão numa velocidade, porque ele era muito influente também no governo do Paes, do Rodrigo Paes, na Bolívia. Então, é um personagem da extrema-direita de toda a América Latina, trabalhou aqui no Brasil com a família Bolsonaro, é muito amigo do Eduardo Bolsonaro. Nós temos até imagem dele na live. Tem uma fartura de vídeos aí ele com o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, com a família inteira. E o Milei também é implicado nessa história. O Milei saiu em defesa dele. Já saiu em defesa. O que analistas acham que foi um desastre. Sim. Porque é uma coisa que você tem áudio, você tem celular já amostra. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Antes da gente seguir aqui, só uma observação, né? Ele já é grave o suficiente ele dizer que quer eliminar a Nádia. Mais ainda, ele quer eliminar a Nádia grávida de um filho dele. Grávida de um filho dele. É uma operação... É uma observação, assim... Não, é um negócio inacreditável. Assustador. É inacreditável. E as imagens, a gente mostrou ao longo da semana já, né? Ela estava na frente de um hotel em Santa Cruz de la Sierra, 2 homens com capacete se aproximam e dão 3 tiros. Ela sobrevive de maneira incrível. E também nós temos imagens, eu não sei se nós vamos poder mostrar ao longo dos próximos minutos, a gente vai continuar nesse assunto, né? Isso. Olha aí, esse é o momento da tentativa de assassinato. De pé ali a Nádia Beller. E aí chegam os 2 homens de capacete, vão chegar nesse momento, e tentam matar a Nádia ali na entrada desse hotel. Ela contou que ela foi atraída para esse local pelo próprio Cerimedo, que ele disse para ela que ela ia encontrar uma fonte, era importante ela ir, e ela chega lá e tentaram matá-la, né? Impressionante. E ele vem... Olha, Chico, só para lembrar, ele é um cara que vem e participa de lives junto com o Eduardo Bolsonaro para contestar as urnas do Brasil. Ele estava no processo inicial da Polícia Federal por golpe de Estado. Então, ele é um quadro que circula por toda a América Latina. A gente vai continuar nessa discussão com o professor Castro Rocha, e essa tentativa de feminicídio, ela tem outros desdobramentos também graves, envolvendo outros 2 governos.
de direita aqui na América do Sul, né? Argentina e Bolívia. O Rodrigo citou aqui o Javier Milei, não é por acaso, porque em entrevista ao jornal El País, a Nádia Beller mencionou que o Cerimedo conhecia casos de corrupção nos dois governos, no governo do Javier Milei e do Rodrigo Paz. Então, já chamando a fala da Nádia e na sequência o professor Castro Rocha, ela diz: devido à minha relação com Fernando Cerimedo, testemunhei os negócios obscuros realizados pela gestão Paz. Está falando aí do presidente da Bolívia, pela esposa de Paz e pela família dela, com ele atuando como seu agente. Então, só para amarrar aqui, ele está dizendo, ele, Cerimedo, atuando como agente, como operador da esposa do Rodrigo Paz, também da família dela e do próprio, né, da própria gestão do Rodrigo Paz. Fernando me disse que a irmã de Milei estava envolvida em corrupção. Professor Castro Rocha, boa noite. Assim, essa história acho que está só começando, né? Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Gabi, está só começando. Eu estava escutando aqui o programa até agora e eu tenho uma certa história com o Fernando Cerimedo. Eu vou contar aqui para vocês. Como eu acompanho o submundo bolsonarista no WhatsApp e no Telegram, no dia 3 de novembro de 2022, houve um autêntico tsunami de mensagens. E se anunciava que haveria uma live no dia seguinte, feita por um importante estatístico e cientista argentino, e que essa live seria a prova objetiva da fraude nas urnas. E dava o canal da live. Eu, naturalmente, assisti a live inteira, Gabi. A live hoje não existe mais, ela foi derrubada. Eu tenho gravado no meu celular momentos da live. O momento mais importante é quando o Fernando Cerimedo, no dia 4 de novembro de 2022, ele começa a live dizendo assim: recebi de um grupo de brasileiros estudos das últimas eleições que eles não podem divulgar no Brasil. Ou seja, ele diz no início da live que ele não realizou nenhuma espécie de investigação, nenhuma estatística, que ele recebeu de um grupo de brasileiros. Eu dou para você, Gabi, 2 chances para descobrir de quem é o grupo. O Fernando Cerimedo é chamado o Steve Bannon da Argentina. Foi fundamental na campanha do Javier Milei. Foi fundamental no apoio em 2018 a Jair Messias Bolsonaro. Sim. Em 2022, ele se destacou no apoio ao Jair Bolsonaro pela amizade dele com Eduardo Bolsonaro. Há inúmeras fotos. Então, nesta live do 4 de novembro, em que ele apresenta qual é o argumento central da live, o argumento era o seguinte: havia 2 tipos de urnas. Urnas novas e urnas antigas. Essa live. Nas urnas antigas, havia uma incompatibilidade, havia uma incoerência que teria possibilitado o que de fato aconteceu. Isto é, a partir das 18h30, 19 horas, a curva muda e o presidente Lula, por volta das 20h30, 21 horas, é declarado presidente. Qual é a importância dessa live, Gabi, Chico e Rodrigo? O 8 de janeiro de 2023, Gabi, não teria acontecido sem esta live. Todos os argumentos das 50 mil pessoas acampadas diante dos quartéis, as pessoas que invadiram a sede dos 3 poderes, o argumento central que ainda hoje é repetido é que as urnas tinham 2 urnas, a urna mais velha foi manipulada e foram essas manipulações que permitiram a mudança da curva. Esse argumento ele é inteiro o argumento do Fernando Cerimedo. Como eu literalmente acabei de chegar do aeroporto, eu não tive tempo de mandar esses pequenos vídeos. Eu vou mandar depois, numa outra ocasião, nós podemos vê-los. É muito claro, Rodrigo, ele diz com o espanhol o mais cristalino possível e tem uma moça ao lado dele que traduz. Ele diz: recebi ayer de Brasil um estudio hecho. Ele não fez nada. Tanto que nessa época eu o chamei nas redes denunciando, eu o chamei de papagaio de pirata. Um pouco depois, o Eduardo Bolsonaro recorreu a ele para fazer uma série de declarações. Eu entrei na conta dele, Rodrigo, Chico e Gabi, e respondi em espanhol. Ele tentou se fazer graça comigo. Rodrigo, foi muito simples. Eu falei: senhor, vamos a escuchar uma vez mais do que usted dijo. Coloquei o vídeo e disse: como o senhor disse, o senhor não fez estudo nenhum, porque ele dizia: os estudos que eu fiz, eu mostrei o vídeo em que ele afirma: recebi estudos prontos do Brasil. Então a conexão é muito clara, foi uma articulação golpista muito forte. Eu vou repetir, passo para você, Rodrigo, que isso tem que ficar muito claro para a nossa audiência, porque as pessoas no Brasil esquecem isso tudo muito rapidamente. Eu vou repetir.
O 8 de janeiro não teria acontecido com a proporção que ocorreu se não fosse a live do 4 de novembro do Fernando Serimedo. 4 de novembro, Chico, o Lula já tinha ganho a eleição, então ele estava em plena operação de agitação das ruas, de acampamentos militares. Ele foi peça central para convocar os acampamentos militares que desembocaram no 8 de janeiro. Então esse sujeito é importante para o Brasil, para a Argentina e para a Bolívia, no golpismo e na articulação de direita nos países todos. Olha, o comitê... A família a família Bolsonaro teme muito esse celular, todos os segredos que vão ser revelados, porque assim, imagina se tem esses diálogos desse período. É participação direta, não é assim ouvir falar. Ele estava aqui, essa live foi incendiária. Por isso que eu acho que a operação tão rápida da polícia boliviana deve ser circunscrever o fato ao crime contra a mulher e sumir com todo o resto que possa comprometer a rede aí de apoios na extrema-direita. Se a polícia boliviana está atuando junto com a polícia, com a CIA, que seja, é porque eles precisam queimar rápido o Serimedo, né? Ele cometeu um crime, teria cometido, e isolar a parte política para não queimar a articulação de extrema-direita que está no entorno dele. Diga, professor. Rodrigo, Chico, Gabi, eu tenho outro vídeo do Fernando Serimedo que isso também desapareceu e que circulou no Telegram bolsonarista. O vídeo é o seguinte, é o final do ano, quase a passagem do ano, ele aparece num vídeo de 15 segundos e diz assim, eu acho, num português muito estropiado, ele fala assim, eu acho que esta é uma boa ocasião para que todos os patriotas se dirijam a Brasília. Dá um sorriso e diz, todos em Brasília. Na véspera, praticamente na véspera do 8 de janeiro. O Fernando Serimedo é o braço internacional da presença de uma conspiração de extrema-direita contra os governos de esquerda, os governos progressistas na América Latina. Já caiu o Petro, caiu o Peru, em circunstâncias similares e complexas. No Peru, o voto decisivo para a virada da Keiko Fujimori foram os votos que vieram do exterior. E da Argentina, votos... E da Argentina. Exatamente, exatamente. Vieram do exterior. E no caso da Colômbia, o Gustavo Petro alega que houve uma interferência no momento final da contagem, diz ele, por serviços de espionagem estrangeiros que ficaram contrariados com a posição do Gustavo Petro em relação a vários temas internacionais. O Fernando Serimedo foi uma ponta de lança para uma tentativa de golpe no Brasil. A presença dele, esse crime, primeiro, o crime é bárbaro, Gabi. É um crime bárbaro de feminicídio. E pior, sabe o que me recordou, Gabi? Eu quero dizer isso aqui para a nossa audiência. Porque nós temos que fazer temos que atar as pontas para a nossa audiência. Gabi, me recordou o Cabo Anselmo. Sim. O Cabo Anselmo denunciou, foi a Cuba, e era o homem que denunciava todos os guerrilheiros que voltavam para o Brasil, não mais para a luta armada, mas para a reorganização social. Voltou para o Brasil, Gabi, a Soledad Barret Wiedmann, uma paraguaia, poeta, revolucionária, uma mulher de grande qualidade pessoal. Grávida, sabe de quem, Gabi? Do Cabo Anselmo. A Soledad Barret foi denunciada pelo Cabo Anselmo, ela foi morta e aos pés dela o feto. Como se fosse aquele conto do Machado de Assis, pai contra mãe, que no final a escravizada é entregue de volta para o seu senhor e ela perde o filho no momento da violência maior. O Fernando Serimedo mandar matar a mulher é algo tão abjeto quanto o Cabo Anselmo denunciar a própria mulher. Mas isso mostra, Gabi, o quão baixo eles podem descer. É muito importante que nós denunciemos esse caso. Fundamental, professor. Acho que marcar isso, né, esse grifo que você coloca, professor, é assim, fundamental, né? É realmente a crueldade, né? Tem requintes de crueldade toda essa história. Obrigada, professor Castro Rocha. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana, professor. Até mais. Mas até bem lembrado o caso da Chácara São Bento, lá no município Pernambuco, né? Paulista, na região metropolitana do Recife. E a Soledad, ela é assassinada no massacre. Estava ela e vários outros militantes de esquerda. E só que o Cabo Anselmo vai, se infiltra no movimento no Recife, namora a Soledad, engravida e entrega ela para a morte. Entrega para a morte. É parecido mesmo. É muito parecido. Bem lembrado, bem observado, professor Castro Rocha, trazer essa lembrança aqui.
Falando em professor Castro Rocha, o professor é um dos colunistas da nossa revista Liberta que já tem capa nova, hein, dessa semana. Vamos trazer aqui na tela para onde o Centrão vai na campanha presidencial. Quem fica com o Centrão é a nossa capa da revista Liberta dessa semana. O dilema do Centrão nas eleições, né? O tema de reportagem, artigos assinados por Maíra Goulart. Veio aqui nessa semana, professora, cientista política, Luiz Costa Pinto, que tem a reserva exclusiva também na revista Liberta, e também o professor João César de Castro Rocha. Queria fazer uma observação, dá para a gente colocar aqui na tela de novo? Tô vendo, tem uma estreia nessa revista. Tem uma estreia aí nessa semana, né? Posso na ler? capa. Pode ler. Estreiam as colunas de Eliana Alves Cruz e Gabriela Varela. Muito bom. Colunista fixa, então. Agora toda temos semana. mais um motivo para essa leitura, hein? Muito bom. Fiquei muito feliz e, olha, quero os comentários, né? Quero por ouvir as favor. críticas Leitura construtivas que a gente garantida gosta. do final de semana. É isso aí, gente. Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês aqui no programa também. Então me contem o que vocês Muito acham bom, dessa Gabi. estreia aí também. E vamos seguir aqui. Chico, você trouxe um primeiro lembrete, né, desses 100 dias do Dark Horse, trazendo o Flávio Bolsonaro, que até agora não entregou os documentos, os comprovantes. A gente traz aqui um outro personagem também da história, tá ligado a esse tema aí no nosso próximo destaque. Vamos nessa. O Flávio Bolsonaro, ele veio dizer que a situação já tinha sido esclarecida nessa semana, né? A gente até ontem chamou aqui no N2 de meteu o louco. É meio que um modus operandi da extrema-direita. E eu vou explicar por quê. Eu separei mais um caso dessa semana, que é do Renan Santos, outro candidato da extrema-direita, dos Red Pills e tudo mais. Ele quer se vender como esse cara que vai combater a violência, né, o crime organizado, mas as propostas dele, você tem acompanhado aí, vão contra a Constituição. Depois eu entro mais nesses detalhes, mas eu queria trazer uma manchete do Jornal da Paraíba. Vamos colocar aqui na tela. Segurança da Paraíba diz que barricada retirada por Renan Santos era entulho, não bloqueio de facção. Essa que está aí na tela. Então o Jornal da Paraíba desmentindo o Renan Santos, que foi para lá numa agenda, fez um vídeo ali com um trator, né, uma verdadeira performance para ele colocar nas redes sociais. A gente não vai transmitir, obviamente, aqui, mas ele contratou um trator dizendo que estava tirando ali uma barricada que foi construída pelo Comando Vermelho para dificultar um acesso à comunidade. E o que acontece? A Secretaria de Segurança da Paraíba se manifestou dizendo que o trabalho das forças de segurança vai muito além da retirada de entulhos de uma via pública. E para complementar, o Jornal da Paraíba também ouviu o comandante da PM da Paraíba, que disse que não existia barricada, aquilo eram entulhos e lixo. Gente, eu poderia dizer até que é patético, né? Mas é populismo penal nesse caso. É muito didático esse caso do Renan Santos, do Flávio Bolsonaro também. Mas como é que a extrema-direita faz isso, né? Faz um circo midiático, posta nas redes sociais e aí trabalha em cima do medo das pessoas, que, lógico, é um medo muito legítimo, mas eles estão trazendo soluções simples, supostamente soluções, né, para problemas que são bastante complexos. E no caso do Renan Santos, não diria nem que é só solução simples, é solução criminosa também, né? Porque tem, por exemplo, trazendo outra manchete aqui, rememorando uma fala dele, ele diz: vamos matar quem roubar. Aqui uma manchete do Alma Preta, né? Em que ele defendeu o uso de violência letal num evento de campanha. Tem militantes do Missão que são vistos usando camisas de prendeu, matou. Enfim, não tem pena de morte no Brasil, né, gente? É a justiça que tem que atuar nesses casos. E ele viola a Constituição, fala várias coisas assim que abertamente não vai cumprir ordem do STF. Enfim, tem várias falas do Renan Santos e não é uma exclusividade dele, ele não inventou isso, né? É uma cartilha, é uma fórmula que todos eles da extrema-direita seguem. E o plano de segurança do Flávio Bolsonaro vai nesse sentido também, né? Ele publicou essa semana reciclando táticas ali
que já falham há décadas, tipo dizendo a gente vai construir presídios, sendo que o Brasil já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, e eu imagino que ninguém está se sentindo seguro também com isso, né? Não diminuiu o índice de violência, sem contar redução da maioridade penal, que é uma coisa que ele fala, castração química, como se o problema fosse esse, como se um crime sexual, né, não acontecesse por uma relação de poder. A pessoa, o criminoso, pode usar um objeto, isso não vai impedir a prática. Mas, enfim, eu não estou dizendo aqui que o problema da segurança pública não é um problema sério, é urgente, mas isso é típico aí, essas ações de gente que não tem proposta, né? Aí você cria esses espantalhos políticos. Aí o Flávio Bolsonaro, rapidinho, para a gente lembrar o que ele disse essa semana, a gente coloca aí na tela, né? Quando ele é perguntado sobre o Dark Horse, sobre os 61 milhões do Daniel Vorcaro, ele diz, quem tem que dar explicação é a Lulinha, porque ele quer que o futuro dele esteja na Suíça e não aqui no Brasil. Da nossa parte, está tudo página virada. Eles não respondem, né, Rodrigo? Não respondem, Chico. Não respondem nada. Agora, essa picaretagem desse rapaz aí, esse herdeiro aí, o Renan Santos na Paraíba, pelo amor de Deus, né? O cara acha que vai lá para João Pessoa, faz uma palhaçada, né? Faz uma armação e vai impressionar a população de João Pessoa, que vive esse problema, como o Brasil inteiro, o problema da violência, que ele é a solução para isso. É isso. Tomou um fact-checking da segurança pública da Paraíba. Mais respeito com o povo da Paraíba, por favor. É isso aí. Mais informações de Bruno Conselho? Vamos lá? Bruno de volta no N2. Gabi, vamos começar com os desdobramentos do caso Master. A PF pediu a prorrogação por mais 60 dias para concluir a investigação sobre as operações entre o Banco Master e o Banco de Brasília. A expectativa é que o ministro do STF, André Mendonça, autorize o pedido. Ao solicitar mais prazo, a PF diz ter encontrado suspeitas sobre o envolvimento de mais diretores do BRB na compra de carteiras de crédito fraudulentas do Banco Master. E agora vamos de alerta climático. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, alerta para riscos de vendaval nas regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo. A região sul já está sendo afetada, os impactos da passagem de um ciclone deixaram um rastro de estragos no Rio Grande do Sul. As fortes rajadas de vento durante a madrugada interromperam o fornecimento de energia para milhares de moradores e o cenário é resultado da atuação do El Niño, que, segundo o Serviço Meteorológico Britânico, pode ser o mais severo desde o século XIX. Eu fico por aqui, Gabi, e na espera do Chico liberar a famosa, né? A famosa fica no ar aí. Vem ela aí agora, Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Decreta aí, Chico Sá. Olha, pelo direito sagrado que o trabalhador tem a sua sexta-feira, tá liberado a Girubela. Agora a gente pode ir. Só antes disso, vamos trazer a nossa enquete? Traz a enquete. Vamos trazer o resultado. Flávio vai explicar o dinheiro dado por Vorcaro? Só se sair a delação do Vorcaro, 58% aqui das pessoas. Quer dizer, não vai, né? Não vai apresentar os documentos. 100 dias. Fechamos essa sexta-feira com 100 dias documentos. Sem resposta. A PF agora disse que vai atrás de alguma coisa aí. Tomara, né? Porque até agora, nada. Vamos aguardar. Chico Sá, Rodrigo Viana, boa sexta-feira para vocês. Bom Eu estou super feliz. Você deve estar também. Um brinde para o Breno Bidon e para o Memphis Depay. Ah, é? Já é minha alegria ontem à noite. É isso. Também estou feliz. É isso. Vai, Corinthians. Olha, gente, boa noite para vocês. Em sexta-feira, juízo, mas nem tanto. Voltamos na semana que vem. Boa noite, pessoal. Tchau. Você tem mais de 50 anos e fica sem saber o que fazer com o seu dinheiro em ano de eleição? Eleições mexem com a economia. O mercado oscila, a volatilidade aumenta e muita gente entra em pânico, tomando decisões impulsivas que custam caro. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem um plano independente, não sabe como blindar os recursos e fica refém do cenário político. No dia 27 de agosto, às 8 horas, em um encontro ao vivo e gratuito com Eduardo Moreira, você vai aprender como construir uma estratégia financeira sólida que protege o seu dinheiro independentemente do resultado das urnas. Quando você entende o mercado de verdade, toma decisões com autonomia para defender o seu patrimônio. É exatamente isso que vai ser mostrado nessa nova aula. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.